Do pastor Juvenal, amém? Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quantos estão felizes? Digo amém. E quantos são felizes? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar, queridos. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado. O Senhor tem derramado uma graça, tua unção sobre nossas vidas. Nós queremos, Espírito Santo de Deus, nos render a Ti nesta hora e nos submeter à Tua palavra, Senhor. Fala conosco, ministra em nossas vidas, Senhor. Muda a nossa história. Venha trazer libertação, cura para nós nessa hora. Queremos, Senhor, sair deste lugar diferente, Senhor, de como nós chegamos. Queremos sair mais transformados. Queremos sair mais crentes, mais cristãos, Senhor, desse lugar. Muito obrigado pelo privilégio, Senhor, que o Senhor nos dá de estarmos aqui, ouvindo a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Evangelho de João, capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Quem que chegou a essa cidade? Jesus e os seus discípulos. Eles chegaram nessa cidade. Só que houve uma pequena separação de Jesus com os discípulos, e você vai ver aqui. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Por volta da hora sexta. Se você não sabe, hora sexta é meio-dia, tá? Para o judeu, na época, hora sexta é meio-dia. Eles contam a hora depois das 6 horas da manhã. Então, hora nona é 3 horas da tarde. Foi a hora que Jesus morreu. Na hora nona, 15 horas. Então, quando você vê na Bíblia, hora nona, hora décima, hora não sei o quê, você só faz somar mais 6, e aí você vai chegar na hora certa. Então, por volta da hora sexta, meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Versículo 11. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens nem rede. Não, Senhor, tu não tens como que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus:
Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? Queridos, vamos colocar essa situação dessa passagem que nós lemos para os nossos dias atuais. Essa mulher samaritana, ela é uma figura da humanidade hoje, da população mundial. A humanidade, ela toma água do poço de Jacó. O poço de Jacó representa a fonte que mata, que sacia a sede da população, a fonte do mundo que sacia a sede da população. Jacó, você sabe que é usurpador, enganador. Nesse caso aqui, o poço de Jacó representa uma fonte de engano, uma fonte de ódio, uma fonte de mentiras, a fonte que alimenta o mundo, que alimenta a humanidade. E Jesus, ele chega ali, não que ele queria beber dessa fonte. Na verdade, Jesus queria que aquela mulher que estava bebendo dessa fonte, que representa a humanidade hoje, que ela viesse a conhecer Jesus e que ela saísse dali com outra fonte de água para ela. Não mais o poço de Jacó, mas que ela conhecesse Jesus, que é a fonte de água viva. Jesus diz: se conheceras o dom de Deus. Qual é o dom de Deus, irmãos? Qual é o maior dom de Deus? Diga para a pessoa que está do seu lado: a salvação. A salvação da tua alma é o maior dom de Deus. Jesus está dizendo para aquela mulher: se tu conheceras o dom de Deus, se tu conheceras a salvação, e quem é que está te pedindo água, sabe o que tu ia fazer, mulher? Você ia me pedir, e eu te daria água viva. Mas acontece que essa mulher samaritana, ela nem questiona o fato de Jesus estar querendo água. O que ela questiona? Ela questiona o fato de Jesus estar falando com uma samaritana, de um judeu estar falando com a samaritana. Entenda, irmãos, há uma barreira a ser vencida, que é o relacionamento, que é o contato da igreja com o mundo. A igreja precisa não beber da mesma fonte que as pessoas bebem do mundo, mas ela precisa chegar junto das pessoas que ainda não conhecem Jesus e apresentar essa nova fonte para elas. Elas precisam beber dessa água, mas para beber dessa água viva, precisa conhecer Jesus. E essa barreira precisa ser quebrada. Zaqueu,
querido, ele se esforçou, apesar das dificuldades, apesar da sua baixa estatura, apesar de uma multidão que impedia que Zaqueu se aproximasse de Jesus, ele não desistiu. Muitos poderiam dizer, não dá não, eu desisto, eu sou pequeno e eu não consigo entrar, essa multidão aí, não dá, eu vou voltar para casa. Zaqueu era um homem rico, eu não preciso, meu dinheiro me basta, minha riqueza, eu não vou enfrentar esse pessoal aí, é um empurra, eu vou para casa. Zaqueu poderia fazer isso, mas ele não fez, ele não desistiu, ele perseverou, e ele resolveu romper essa barreira, essa dificuldade. E Zaqueu sobe numa árvore, e Jesus o visualiza e honra a atitude dele, e Jesus diz: Zaqueu, eu vou pousar na tua casa. Eu sei que Jesus sai de lá declarando que naquela casa havia salvação, porque um pecador se arrependeu. Alguém naquela casa passou a conhecer Jesus e beber da água da vida. Esse alguém era Zaqueu. Entenda, queridos, muitos já ouviram falar de Jesus. Muitos já ouviram, conhecem a história de Jesus. A humanidade, grande parte, conhece, já ouviu falar de Jesus, conhece a história dele, principalmente nessa época agora, de dezembro, de Natal. Muitos canais de televisão, internet, o que se vê são filmes retratando a história de Jesus, e até algumas coisas absurdas, malucas, acabam sendo colocadas por pessoas que têm um coração muito sujo. Mas é certo que se fala muito de Jesus. Nesse período se fala demais de Jesus, se conta a história de Jesus, se faz documentários sobre Jesus, filmes sobre Jesus. Nas igrejas se falam sobre Jesus, as igrejas fazem programações, cantatas, teatros, muita programação sobre Jesus, mas pouco se conhece, poucos conhecem Jesus. Se conhece a história, mas não conhece Ele. São poucos os que conhecem Jesus e que estão bebendo dessa fonte de água viva. E eu não estou me referindo, querido, somente ao mundo. Eu estou falando também da igreja. Infelizmente, uma quantidade, uma porção muito significativa da igreja conhece a história de Jesus, conhece a Bíblia, leem a Bíblia, participam de Santa Ceia, às vezes são até dizimistas, falam de Jesus, ouvem de Jesus, mas não conhecem Jesus. Não conhecem. E nós vamos ver aqui, irmãos, por quê? Infelizmente, dentro da própria igreja, geralmente estão bebendo das águas do poço de Jacó, porque não conhecem a fonte de água viva. Estão dentro da igreja, mas estão bebendo da fonte que o mundo oferece. Dentro da igreja, mas estão se deliciando com as águas que o mundo oferece. Oséias, capítulo 6, versículo 3, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O tema dessa mensagem é: conhecer Jesus é tudo. Esse é o tema da mensagem. Conhecer Jesus é tudo. E essa palavra do profeta Oséias
ela é a palavra de ordem para a igreja. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós precisamos conhecer cada vez mais o Senhor Jesus para enfrentarmos com fé, irmãos, todos os ventos contrários que virão contra a sua vida, contra a igreja. Não se iluda, não deixe ninguém te enganar. As coisas vão piorar. Que é isso, pastor? Pelo amor de Deus, dá uma notícia boa, pastor. Eu vou te dar uma notícia boa. As coisas vão piorar, mas se você conhecer Jesus e prosseguir em conhecê-lo e beber desta água, e se essa água viva for a tua fonte, a tua única fonte, as coisas podem piorar para o mundo, mas para você não. Porque maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Mas beba água de Jacó para te ver, do poço de Jacó. O Senhor quer mudar a tua fonte. O salmista diz: todas as nossas fontes estão em ti, Senhor. Essa palavra de ordem para a igreja, irmãos. Nós estamos nos últimos dias e o nosso inimigo vai tentar impedir que entremos na vida eterna com o Senhor Jesus. Ele vai tentar roubar a tua salvação, te oferecendo fontes alternativas. Quer ver uma coisa? Mateus 19, a partir do versículo 16. Diz assim: e eis que alguém, aproximando-se, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Você conhece a história, né? Aquele jovem rico que se aproxima de Jesus e diz assim: bom mestre, o que eu farei para alcançar a vida eterna? Para conseguir a vida eterna, mestre. Versículo 17. E ele disse: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Versículo 18. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. 19. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. 20. Disse-lhe o jovem, eu acho que ele encheu o pulmão, encheu a boca para dizer: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda. Eu acho que ele esperava Jesus dizer assim: ô jovem ungido, para ti não falta nada, você está muito bem na foto, tu vai estar garantido no céu, jovem. Eu acho que ele esperava, né? Jesus. Aí Jesus diz assim: disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Versículo 22. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Irmãos, esse jovem,
ele representa uma boa parcela dos crentes de hoje. Esse jovem era um jovem religioso, era alguém que estava frequentando os templos, os cultos, alguém que conhecia as Escrituras, alguém que lia as Escrituras, alguém que procurava ser correto, seguir as leis direitinho. Era alguém que talvez as pessoas tivessem como modelo de crente, modelo de homem de Deus. Só que esse jovem não conhecia Jesus. Esse jovem bebia de outra fonte. E o que leva a crer que esse jovem não conhecia Jesus? Em primeiro lugar, a pergunta que ele fez. Só a pergunta que ele fez já mata a charada. Como que alguém que conhece Jesus, conhece Deus, vai perguntar: mestre, o que é necessário para eu ter a vida eterna? Quem conhece Jesus já sabe o que é necessário. Quem conhece Jesus, querido, tem a convicção da sua salvação. E aquele jovem fez uma pergunta errada, porque não conhecia Jesus. A outra evidência clara de que aquele jovem não conhecia Jesus, que quem conhece Jesus, irmãos, uma pessoa que conhece Jesus, jamais viraria as costas para o Senhor, por causa da riqueza natural. Quem conhece Jesus sabe que estar com Ele vale mais do que toda a riqueza dessa terra junta. Que viver a eternidade com Jesus, de que ter Jesus, de que conhecer Jesus, é mais valioso do que qualquer coisa. Se aquele jovem conhecesse Jesus, sabe o que ele ia fazer? Ele ia dizer: Senhor, glória a Deus, deixa comigo, na verdade eu não vou nem perder tempo, eu já vou entregar na mão de alguém, para esse alguém vender tudo, e já distribuir aos pobres, eu já vou deixar tudo, eu não vou nem voltar em casa, eu já quero te seguir daqui, Jesus. Se ele conhecesse Jesus, essa seria a atitude dele, mas ele não conhecia, ele achava que os bens dele eram mais valiosos do que a salvação, do que o dom de Deus, do que beber da água viva. E ele ficou triste, deu as costas para Jesus e voltou para a fonte que o mundo oferece. Infelizmente, irmãos, tem muitos crentes assim, crentes que conhecem Jesus muito superficialmente, tem um relacionamento superficial com Jesus, crente que tem raízes rasas. Sabe aquela erva, aquele mato que você vai arrancar e quando você não faz nem força nem esforço, as raízes estão tudo em cima e você tira com maior facilidade. Mas sabe aquele que você tenta, você quebra ele todinho, mas você não consegue arrancar a raiz dele, e você vai quebrando até a terra, e quebra tudo, mas não consegue tirar a raiz, e passa alguns dias, você vê, ele já está grande de novo. Esse é o crente que conhece Jesus, que ele está lá, firme, enraizado. Não importa se vão chamar a atenção dele, se vão corrigi-lo, ele não tem mimimi com ele não. Infelizmente tem um monte de crente melindroso. Crente melindroso, irmãos, está cheio na igreja, infelizmente. Tudo porque não conhece o Senhor, por não conhecerem Jesus. São crentes fracos na fé e melindrosos.
Muitos saem da igreja por pouca coisa, criando um enorme exército de desviados. Pedro foi um exemplo de cristão que perseverou e permaneceu bebendo da água viva, simplesmente porque Pedro conhecia Jesus. Quer ver uma coisa? Mateus capítulo 16, versículo 23. Olha o que diz. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, ele quem? Jesus, o líder de Pedro, o pastor do Pedro, o líder dele, o discipulador do Pedro, voltou para Pedro e disse assim: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Imagina você falando isso para o teu discípulo, irmão. Eu não piso mais nessa igreja. Eu não quero mais saber desse Jesus. Pedro ficou revoltado. Eu não quero mais saber desse Jesus, ele pegou pesado comigo. Eu não quero mais saber de nada desse evangelho. Foi isso que Pedro fez, irmãos. E Pedro era um homem, um crente cheio de falhas. Um crente com problema de caráter. Um crente com problema de inconstância terrível. Pedro era um homem, um crente cheio de problemas. Mas tinha uma coisa, querido. Pedro conhecia Jesus. Ninguém é perfeito. Preste atenção, irmão. Ninguém é perfeito. Nós temos defeitos, todos nós somos como Pedro, temos defeitos, temos coisas para serem tratadas na nossa vida, tem coisas na nossa vida que a gente precisa ser liberto. Todos nós. A igreja não é perfeita. Se você achar uma igreja perfeita, me fala que eu vou para lá. Crente que fica, não sei o que, eu vou sair da igreja, porque é fofoca. Meu irmão, então cava um buraco bem fundo e te enterra. Eu tenho certeza que mesmo assim ainda vão fofocar de você. Mesmo assim vão falar para você. Bom, não tem jeito, irmão. Aonde tem língua tem fofoca. Preste atenção, querido. Jesus pegou pesado com Pedro. Pegou pesado, irmão. Mas Pedrão, permaneceu ali com Jesus. Quando Jesus pegou, deu aquela palavra dura, deu uma palavra dura, a Bíblia diz que todo mundo, a multidão pulou fora, meu irmão, porque não conheciam Jesus. Toda a multidão saiu, ficaram ali só os 12 discípulos, e Jesus falou: e aí, e vocês? Vocês também não vão com eles? Pedro disse: Senhor, para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Só o Senhor é a nossa fonte, Deus. A fonte de água viva está em ti, Jesus. Eu não quero a fonte do mundo, eu não quero o poço de Jacó, eu quero a água viva. Você lembra de um jovem chamado Saulo? Saulo de Tarso. Um jovem que bebia da fonte do ódio, da fonte da mentira, da fonte do engano. Essa era a fonte de Saulo. Ele tinha prazer de perseguir os cristãos. Jesus, ele ouvia falar de Jesus, mas para ele Jesus era um maluco, um doido que apareceu aí e deixou outros, um exército de doido.
E ele achava que ele tinha que destruir, para agradar a Deus, tinha que destruir esse exército. E ele esteve lá diante do apedrejamento de Estevão. Ajudou, deu cobertura para a morte de Estevão. Não se contentando, Saulo buscou as autoridades, buscou autorizações, cartas, para perseguir os cristãos em qualquer lugar. E ele, com aquelas autorizações, saiu em busca, com sangue nos olhos, em busca de crente. E no caminho de Damasco, Saulo despenca, se encontra com uma luz e uma voz que disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquele jovem Saulo conheceu Jesus naquele momento. E ele diz: quem é, Senhor? E sabe o que aconteceu com ele? Ele ficou cego. Saulo ficou cego. Sabe o que isso quer dizer para nós, irmãos? Quando você se encontra com Jesus, quando você um dia veio aqui à frente, entregar sua vida para Jesus, recebê-lo como teu Senhor e Salvador, você precisa fechar os olhos para o mundo. Você precisa ficar cego para o mundo. Os teus olhos têm que ficar fitos em Jesus, autor e consumador da tua fé. Acontece que tem muito crente que toma a decisão para Jesus, mas não tira os olhos do mundo. Continua se deliciando com os prazeres do mundo, com os valores do mundo, com os pratos oferecidos pelo mundo. Querem manter, cultivar uma amizade com o mundo e com Deus. É impossível. Você não pode servir a dois senhores. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Se você quiser amizade com o mundo, você está declarando inimizade com Deus. Não tem outra alternativa. O Senhor disse: aquele que comigo não ajunta, espalha. Quem não é comigo é contra mim. Saulo ficou cego para o mundo. E cego para o mundo, você conhece Jesus. Mas se você ficar de olho no mundo, se alimentando, saciando a tua sede com as fontes do mundo, você, presta atenção, nunca, diga assim comigo, nunca você vai conhecer Jesus. Se você, que é crente, continuar bebendo água do mundo, nunca você vai conhecer Jesus. E nunca vai beber da água da vida. Aquela mulher samaritana, sabe o que ela fez, irmão? Ela abandonou o poço de Jacó. Aquela mulher deixou tudo lá. Deixou o balde dela, deixou tudo, e saiu, e se distanciou do poço de Jacó, e foi para a cidade. Ela foi para a cidade, ela bebeu da água da vida, querido, e ela foi para a cidade, sabe por quê? Porque ela se tornou uma fonte. Aqui diz: aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Foi o que aconteceu com aquela mulher samaritana. Ela foi para a cidade, ela se tornou uma fonte de água viva. É isso que o Senhor quer da sua igreja. É isso, querido, que você tem que buscar.
Você tem que buscar ser uma fonte de água viva, uma fonte de água viva. Você precisa ser uma fonte de água viva. João 7,37 diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O perseguidor, o terror dos crentes, Saulo de Tarso, bebeu da água viva, bebeu da água, da fonte que é Jesus. Ele conheceu o Senhor. Sabe, queridos, tem uma água que Jesus quer de você. Tem uma água que Jesus pede para você. Tem uma água que Jesus pede para você. Mas não é a água do poço de Jacó, não. A água que Jesus pede de você é a água que escorre dos teus olhos. É a água do quebrantamento. É a água do verdadeiro arrependimento. É a água do choro. Quando você chora por Ele, quando você chora na presença dEle, assim como aquela mulher que derramou a lágrimas em Jesus, enxugou com seus cabelos. É isso que Deus quer, é essa água que Ele espera de você. Um coração quebrantado é o que Deus espera. Um coração quebrantado é o que Deus precisa da sua igreja, do seu povo. Um coração duro não tem como conhecer Jesus. Quando Jesus chegou com aquela mulher estava com um coração duro. Ela logo repreendeu: como pode? Tu, sendo judeu, vim falar com samaritano? Coração duro daquela mulher. O quê? Tu me dá água? Tu não tem nem como tirar para ti. Esse era o coração duro daquela mulher. Ainda foi repreendendo Jesus, irmão. Ainda foi querendo ensinar ele. Diz assim: és tu porventura maior que Jacó? É tu porventura maior que Jacó, o nosso pai? Coração duro daquela mulher. Tem muito crente que não derrama uma lágrima por Jesus, não consegue se quebrantar na presença de Deus. Vem para o culto, irmãos, parece uma missa de corpo presente. Está lá só o corpo, mas o coração está longe. A mente está não sei aonde, está dentro do Instagram, do WhatsApp, vagando pelo mundo todo. Só não está em Jesus. Está dentro da igreja, mas não está. Está só o corpo presente. Infelizmente, é a realidade. É impossível conhecer Jesus assim. Jesus precisa de um coração quebrantado. Aquela mulher, quando ela conheceu Jesus, aquela mulher mudou, a vida dela foi transformada. Jesus quer transformar a humanidade. Jesus quer transformar a igreja. Jesus quer transformar a tua vida, querido. Mas é necessário que você conheça o Senhor. O Saulo de Tarso, aquele homem de coração duro, cheio de ódio, aquele homem se encontrou com Jesus, conheceu o Senhor, bebeu da água da vida, e aquele homem se tornou um dos maiores crentes, um maior cristão da história do cristianismo, da história da igreja primitiva. Aquele homem fez a diferença. E sabe, querido, conhecer Jesus é tudo, pois quem o conhece sabe que nada se compara
com a glória que será revelada e que nada poderá nos separar do amor de Deus. Paulo, ele escreve em Romanos 8:18, ele diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo, ele disse, não tem nada melhor, é incomparável. Tanto o sofrimento, o que tiver nesse mundo, não se compara com a glória de Deus em nossas vidas. Nada se compara. Tudo que nós precisamos é conhecer o Senhor. Tudo que nós precisamos é beber da água viva. Entenda o que eu vou te falar aqui, querido. O pastor Francisco precisa conhecer mais o Senhor. O pastor Ari Caetano precisa conhecer mais o Senhor. O pastor Geraldo precisa conhecer mais o Senhor. O pastor Eibe precisa conhecer mais o Senhor. O pastor Juvenal precisa conhecer mais o Senhor. O pastor Simval precisa conhecer mais o Senhor. O pastor Bosco precisa conhecer mais o Senhor. Os pastores em todo o mundo precisam conhecer mais o Senhor. Você precisa conhecer mais o Senhor. Nós precisamos. Esse Saulo, ele escreve em Romanos 8:31, ele diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmão, não tenha medo não. Não tenha medo do que vai vir aí. Querido, eu não tenho medo. Eu sei que vai vir coisas pesadas, mas eu não tenho medo. Sabe por quê? Por causa dessa palavra aqui. Aqui é água viva. Água viva. Isso aqui é água viva, querido. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pode vir o diabo, meu irmão. Pode vir o diabo com esporão, com o que for. Mas se você está com o Senhor, se você bebe da fonte de Deus, se você bebe da água viva, Ele não toca em um fio de cabelo seu. Versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Versículo 38, ele diz: porque eu estou bem certo. Porque eu estou certo. Eu tenho certeza, eu tenho convicção de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura
nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fique de pé, querido. Nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Cristo. Conhecer Jesus é tudo que você precisa, é tudo que nós precisamos. Deixa eu falar uma coisa aqui para você, preste atenção aqui, para você ter uma ideia do que é conhecer Jesus. Conhecer Jesus não é conhecer a história dele. Conhecer Jesus não é ler a Bíblia tantas vezes por ano. É bom você ler, é importante. É importante, sim. Mas não é isso. Não é só isso que garante que você vai conhecer Jesus. Conhecer Jesus, querido, é algo muito mais forte. A Bíblia, em várias passagens, principalmente no Velho Testamento, a Bíblia diz assim: fulano de tal conheceu a sua esposa e gerou o fulano de tal. Ou seja, em várias passagens, a Bíblia diz que o marido conheceu a esposa e desse relacionamento nasceu o fulano de tal. Ou seja, esse conheceu a esposa fala que ele teve relação sexual com ela e nasceu, e ela ficou grávida e nasceu uma criança. O que eu quero dizer com isso? Que esse conhecer fala de uma intimidade muito grande. Entre um casal não tem intimidade maior do que o momento da relação sexual. Não tem. Os filhos participam de muitos momentos de intimidade do casal, mas no momento da relação sexual, os filhos estão longe, não podem participar, porque é algo muito íntimo. Infelizmente, as pessoas, o mundo, o diabo, banalizou. O diabo banalizou a relação sexual. As pessoas estão tendo relações sexuais de qualquer jeito por aí, com qualquer pessoa. Pessoa que ela nem conheceu a primeira vez ali, ó, pô. Mas não foi assim que Deus criou a relação sexual. Deus criou a relação para ser um momento mais íntimo de um casal, num casamento. Isso quer dizer, irmãos, que conhecer Jesus fala de uma alta intimidade. Não estou falando de relação sexual, mas eu estou falando de alta intimidade. Conhecer Jesus não é superficialidade. Não pense que com uma vida cristã superficial você vai alcançar alguma coisa. Eu estou te alertando aqui nessa noite, preste atenção, querido. A Bíblia diz que muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. A Bíblia diz que a porta da perdição é larga, mas a porta da salvação é estreita. A Bíblia diz que o reino de Deus é conquistado com esforço. O que eu quero dizer? Que se você permanecer
com essa vidinha de crente superficial, tu vai ficar para trás. Tu não estarás entre os poucos que serão escolhidos. Eu estou te dando um alerta. Beba da água da vida. Busque conhecer Jesus. Pare de tomar na fonte de Jacó. E beba da água de Jesus. Se você quiser ser salvo. Com esse mimimi. Com esse milindre. Ai, irmão. Você vai ficar para trás. Não tenha uma vida superficial. Se você é daqueles que qualquer coisa te tira do culto. Vai chover hoje, eu não vou para o culto. Vai ter o jogo do meu Mengão. Não, hoje eu não vou. Culto tem todo domingo, Brasileirão só tem nesse período. Vai nessa. Vai nessa. Vai nessa superficialidade para te ver o que vai acontecer contigo. Eu estou falando aqui, querido. Eu não vou aqui dar palavra para te agradar, para dizer, não, fica tranquilo, tu vai ser salvo, continue assim, continue nessa pegada, continue, continua assim para te ver. Se você não decidir ser um crente de verdade, enraizado, ser como Pedro, cheio de problemas, mas eu estou aqui, eu estou no hospital, aqui é o hospital, eu estou aqui para ser curado, eu estou aqui para ser transformado, Senhor, eu estou aqui, eu não vou largar o pé daqui, eu não vou largar o pé do meu discipulador, eu não vou largar o pé da minha discipuladora. O meu discipulador, a minha discipuladora pegou pesado comigo, tem que pegar pesado mesmo, se pegou pesado porque mereceu. Mas não mereceu? Tá bom, não mereceu, então pede perdão, resolve, mas eu não largo. Davi não merecia. Davi não merecia o que Saul fez com ele. Mas Davi permaneceu honrando Saul. Permaneceu honrando seu líder. Foi Deus quem tirou Saul, não foi Davi. Isso que eu estou falando, não fiz em culto nenhum. Em nenhum dos cultos eu fiz isso. Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, beba da fonte da água viva. Nós estamos nos últimos dias. Nós estamos nos últimos dias. Não se iluda. Não se iluda. Ou você toma uma posição como aquela mulher samaritana tomou, ou você vai ficar para trás. Não fique para trás, querido. Você, preste atenção, o inferno não foi feito para você. O inferno não foi feito para nós. O inferno foi feito para os demônios. O inferno não foi feito para a humanidade. O inferno foi feito para os demônios. Porque o plano de Deus era que todos fossem salvos. Mas infelizmente muitos resolveram beber da fonte errada e não conheceram o Senhor. Mas o Senhor, nessa noite, Ele te convida a conhecê-lo. Ele te convida a você se deliciar com as águas da vida.